ainda que sob escrutínio. Este reino, conhecido como Khazaria, ou o Reino dos Khazares, é claramente revelado em um vasto corpo de evidências históricas, muitas das quais veio à luz somente nas últimas 3 a 5 décadas. Este reino misterioso, que contribui grandemente para moldar o nosso mundo moderno a um espantoso e preocupante grau, uma vez que ocupava uma imensa área de terra de mais de 1 milhão de milhas quadradas que se estende do oeste da Hungria à Áustria, a leste com o Mar de Aral, ao norte com o rio Volga, e sua região que se estende para o sul da Cordilheira do Cáucaso, entre o Mar Negro e Mar Cáspio. Foi naquela época, literalmente, o maior país do mundo. Foi somente nas últimas décadas de nossos dias, no entanto, que a maior evidência documentada de manuscritos antigos veio à luz e revelou a surpreendente e verdadeira história deste antigo reino e a sua ligação às origens do moderno Estado de Israel. Embora pouco conhecido no Ocidente, e, para esse assunto, até mesmo para aqueles atualmente ocupando as suas terras ancestrais, o reino Khazar tem sido responsável pela formação substancial da história e da paisagem política da Europa e, especificamente, Ásia Ocidental, mas também é responsável a um notável grau pela totalidade dos acontecimentos humanos neste planeta. Arthur Koestler, ele próprio um judeu askenazi, o autor do livro A 13ª Tribo, facilmente o trabalho mais expansivo e único sobre o assunto, afirma, a história do Império Khazar, uma vez que emerge lentamente do passado, começa a parecer o mais cruel embuste que já foi praticado na história. Khazaria, um mapa do Império Khazar no início do século X. Esta é a história de um reino de povos beligerantes, guerreiros nômades caucasianos, da raça branca ariana, não tendo nenhuma ascendência ligada com qualquer coisa deste lado israelita de Noé, com a raça semita, ainda que adotando o judaísmo talmúdico e tornando-se dominante e praticamente a única força atual do século XXI, do judaísmo internacional. Durante o decorrer deste trabalho, fatos e as questões mais marcantes serão apresentados sem uma dependência demasiado extensa na documentação histórica. No entanto, considerando a delicadeza do assunto, especialmente nesta era moderna, onde as divergências de agendas de determinados assuntos politicamente corretos podem resultar em epítetos de racismo ou de antissemitismo e por razões óbvias de precisão, a documentação é razoavelmente e abrangentemente necessária, o que, em circunstâncias diferentes, poderia revelar-se um seco tratado da história judaica do leste europeu é, se analisada de perto, na verdade, uma narrativa de eventos que tem estabelecido um caminho sequencial, e até mesmo mais do que isso, conduz até a destruição do New York World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Esta linha de tempo histórica foi corrigida no seu curso atual, que, por todas as aparências e de uma forma mais inesperada, é que culminam com o cumprimento das profecias bíblicas do livro das Revelações Apocalipse, de João, e a Guerra do Armagedon. Mas então, sempre foi assim com a profecia. O aspecto mais consistente na natureza do cumprimento profético é que é sempre surpreendente Deus que sempre trabalhou para completar seus desejos, profeticamente, de maneira que por não ter sido entendido, até revelou em retrospectiva em função dos acontecimentos reais. Nisto, será mostrado que o grito de antissemitismo lançados contra aqueles que se opõem às ações internacionais de uma parte dos seres que se autodenominam judeus, seria muito mais comum um escocês emigrado para a América decidir viver em uma reserva indígena Apache, vindo a dominar a sua política e economia, e em seguida, alegando que quem discordar com a sua agenda política e social é racista e anti-Apache em suas crenças. Uma perspectiva histórica. Pouco depois da morte de Maomé em 632 BC, de acordo com o professor da Universidade de Columbia, D.M. Dunlop, exércitos árabes iniciaram uma campanha para o norte da Arábia Saudita de hoje, a varrer com o naufrágio de 2 impérios e carregando tudo à frente deles até que encontraram a grande barreira montanhosa do Cáucaso. A Cordilheira do Cáucaso, entre o Mar Negro, esquerda, e o Mar Cáspio, direita. Esta barreira, se uma vez superada, Dunlop observa, o caminho estaria aberto para as terras da Europa do Leste e o sul da hoje Rússia. Se tivesse o califado, o exército do califa muçulmano, atravessado a barreira geológica imensa e inconquistável, as montanhas da Cordilheira do Cáucaso, a história da Europa e,
De fato, do resto do mundo judaico-cristão teria sido muito diferente do que é agora, hoje. Foi no Cáucaso, no entanto, que os árabes encontraram os Khazaris, iniciando uma guerra que durou mais de um século e que efetivamente impediu a Europa de se tornar islâmica. Tão poderosos, social e militarmente, foram os Khazaris que, como Kevin Allenbrook diz em seu trabalho, os judeus da Khazaria, o imperador do século X, dos bizantinos Império Romano na atual Turquia, Constantino Porfirogênitos, enviou correspondência aos Khazaris marcadas com um selo de ouro com valor de 3 solidi mais do que o 2 solidi que sempre acompanhavam as cartas. Endereçadas ao Papa de Roma, o príncipe dos Rus, ancestrais dos russos, e o príncipe dos húngaros. O professor Peter Golden, da Universidade de Rutgers, referido por Brock como uma das principais autoridades sobre os Khazaris, escreveu: a todas as crianças do Ocidente tem sido ensinado nas escolas que se não fosse por Charles Martel e sua vitória contra os muçulmanos na Batalha de Poitiers, poderia haver uma mesquita onde a Catedral de Notre Dame está agora. Golden enfatiza que poucos eruditos estão cientes de que se não fossem os Khazaris orientais, a Europa poderia muito bem ter se tornado uma província do Islã. 4. A Batalha de Poitiers, também conhecida como Batalha de Tours, travou-se entre o exército do Reino Franco, liderados por Carlos Martel, prefeito do Palácio de Paris, da dinastia carolíngia, governante de fato do Reino Merovingio, e o exército do Califado de Córdoba, liderado por Al-Ghafiqi, governante de Córdoba, em 10 de outubro de 732. Esta batalha é citada como sendo o marco do final da expansão muçulmana na Europa medieval. O exército franco postou-se junto à cidade de Tours, para sua defesa. O ataque muçulmano foi rechaçado, com a morte de seu comandante, junto à cidade de Poitiers. As forças de cavalaria khazarianas, com uma tropa de origem principalmente turcas e pagãs, podiam, por vezes, e quando atacadas, mostrar um ardor desastroso e muita crueldade para com os inimigos de Khazaria. Eles também foram provavelmente os mais disciplinados taticamente e estrategicamente, o poder marcial militar mais potente naquela época e naquela região. A prova de que eles eram extremamente calculistas na sua abordagem às questões internacionais reside no fato de que, em contraste com a sua brutalidade, funcionários Khazaris eram frequentemente consultados como emissários diplomáticos e os mediadores por todas as forças políticas em torno da Khazaria. Os Khazaris e seu império eram naquele momento da história da Idade Média, altamente respeitados e grandemente temidos, e com muita razão. 5. No auge de seu império, acredita-se que os Khazaris tinham um exército permanente, que poderia ser enumerado em torno de 100.000 guerreiros, e controlavam ou exigiam tributo, surpreendentemente, para mais de 30 diferentes nações e tribos que habitavam o vasto território entre o Cáucaso, o Mar de Aral, os Montes Urais e as estepes ucranianas, parte da antiga Rota da Seda. 6. 7. Durante seu apogeu, a Khazaria abrangia completamente as terras do que são atualmente as regiões de Astracan, Kalmykia, Daguestão, Volgogrado, Rostov, Ingushétia, Kabardino-Balkarsky, Ossétia do Norte, e a Chechênia. Em sua extensão máxima, no século IX, disse Brock, Khazaria não abrangia apenas o norte do Cáucaso e o delta do Volga, mas também foi alargado a oeste até Kiev, hoje Ucrânia. 8. O auge do Império Khazar e seu domínio de uma vasta região na Europa Central e do Leste. O arqueólogo soviético M.I. Artamonov afirma que, durante um século e meio, os Khazaris eram os comandantes supremos da metade sul da Europa Oriental, a leste da hoje Áustria e Hungria, e apresentou um baluarte praticamente impenetrável, bloqueando o portão natural entre os montes Ural e o Mar Cáspio, rota natural da Ásia para a Europa Central e Ocidental. Durante todo esse período, os Khazaris detiveram o avanço das tribos nômades do Oriente, ver mapa acima. 9. Até recentemente, uma grande parte do problema com o esquecimento histórico do antigo território Khazar pelo mundo moderno, existiu pelo fato de a antiga área geográfica do país ter feito parte da antiga União Soviética, que insistiu na interpretação dos dados arqueológicos no âmbito do materialismo histórico marxista. 10. Esta versão da cortina de ferro de revisionismo histórico, causado pelos soviéticos para interpretar
os dados, de tal forma a apresentar-se como fato bem fabricado, mas errado. Esta raça peculiar e obscura que habitava aquela terra foi descrita com olhos azuis e pele muito clara. Comumente eles tinham longos cabelos avermelhados e foram relatados como muito grandes de estatura e ferozes de semblante. 11 outras fontes acrescentaram observações que havia casares negros e casares brancos, notando que estes últimos eram de pele clara e bonita, enquanto os anteriores eram de pele escura. Isso tem, no entanto, sido bastante refutado pelos estudiosos que estabeleceram que a distinção não era racial, mas social. O negro ou cara casares constituíram o estrato inferior ou casta, enquanto o branco ou aqui casares eram das classes nobres ou reais. Este tipo de distinção de classe era bastante comum na Europa Oriental, como evidenciado pelos termos mais comumente conhecido como Black Russian e White Russian, indicando a cor da classe, mas não da pele. 12. Em seu livro Uma Introdução à História dos Povos Turcos, Peter Golden afirma que os crônicas chinesas de Tiandisu descreve os casares, em geral, como de alta estatura, com cabelos vermelhos, rosto corado e de olhos azuis. Cabelo preto é considerado um mau presságio. 13. Mapa da Península da Crimeia, que avança no Mar Negro, hoje extremo sul da Rússia, durante a Era Khazar. Casares na conquista e na guerra. Da ferocidade e tendências guerreiras dos casares há pouca dúvida nas evidências históricas e muito mais, tudo apontando para uma raça de pessoas tão violentas em suas relações com outros homens que eles eram temidos e detestados acima de todos os povos desta região do mundo. O cronista árabe Ibn Sa'd al-Maghribi escreve: eles estão ao norte da terra habitada para a sétima região, tendo sobre a cabeça a constelação do Arado, a constelação da Ursa Maior. Sua terra é fria e úmida. Consequentemente sua tez é branca, a cor dos seus olhos azuis, seus cabelos soltos e predominantemente avermelhados, seus corpos grandes e sua natureza fria, seu aspecto geral é selvagem. 14. O monge Drutimar da Aquitânia, França medieval, do IX século, no seu comentário sobre Mateus 24:14 na Expositio in Mathaeum Evangelistam, afirmou que os Gazari ou Casares habitaram nas terras de Gog e Magog. 15 lendas e histórias não faltam, algumas das quais são verdadeiras de acordo com o monge da Aquitânia acima citado, que giram em torno de Alexandre, o Grande, e sua tentativa de cercar os casares e colocá-los sob quarentena, já no século III a.C., devido à sua natureza violenta e bárbara, em relação ao mundo civilizado. Este esforço de Alexandre aparentemente falhou, Drutimar alegou, e eles escaparam. Algumas lendas ainda afirmam que eles eram canibais. 16. Após a conversão do reino para o judaísmo, o termo judeus vermelhos entrou em uso na superstição medieval dos alemães, que igualava o seu cabelo vermelho e barbas e sua natureza violenta com dolo e desonestidade. Também é bem documentado que eles fortemente tributavam todos aqueles que passassem por suas terras, pois ninguém ousava recusar pagar-lhes os tributos. 17. De acordo com Benjamin H. Friedman, ele próprio um judeu e um adjunto de longa data e aparente confidente de presidentes e estadistas do ZEUA, em um fórum apresentado em 1961, no Hotel Willard, em Washington, D.C., disse que os casares eram tão beligerantes e hostis que eles acabaram por migrar para fora da Ásia e dispersaram-se entre as nações da Europa Oriental. Heinrich von Neustadt, em 1300, escreveu a respeito deles como o povo aterrorizante de Gog e Magog. 18. O território dos búlgaros, que foram lendários pela sua ferocidade na batalha, foi conquistado pelos casares em AD 642. Uma parte deles fugiu para o oeste para a região do Danúbio, nos Balcãs e formaram o que agora é a moderna Bulgária. 19. Mesmo nos tempos modernos, a história muçulmana recorda as invasões dos casares e o terror dos que habitam essa terra. Até hoje eles chamam o Mar Cáspio, de Baru Khazar, o Mar dos Casares. 20. Não é difícil determinar alguns dos fatores que motivam a lendária ferocidade Khazar na guerra. Quando Bek, o chefe militar Khazar e segundo no comando apenas em relação ao próprio Khagan, o chefe supremo envia um corpo de tropas para lutar, não se retiram do campo de batalha em nenhuma circunstância. Se forem derrotados, cada um que retornar para casa é morto. Às vezes,
Eles cortavam a cada soldado derrotado em dois e crucificavam-nos e, por vezes eles eram enforcados pelo pescoço em árvores. 21. Logicamente parece que isso provavelmente nunca aconteceu mais de uma vez, desde que esse motivo revelava até mesmo ao soldado mais recalcitrante, que a derrota nunca seria uma opção. Tal prática teria igualmente contribuído com um forte impulso para a lenda de ferocidade casar, uma vez que, quando confrontados com a escolha de ser vencedor na batalha, ou que enfrentam a pior morte em casa, caso derrotado, as opções e as respostas racionais para eles eram dolorosamente distintas. Todos esses fatos, misturados com as semilendas de Alexandre o Grande e suas tentativas de cercá-los, os casares judeus vermelhos, isolá-los, levou a numerosas mitologias da vinda da fuga, no final do tempos, de Gog e Magog estar delimitado pela área das montanhas do Cáucaso. Isto, como diz as lendas, a fim de cumprir a profecia bíblica na destruição final do mundo. Na verdade, mesmo lendas como essa, o Islã tem em sua mitologia. Estas 6 letras, lidas da direita para a esquerda, como o hebraico, formam a palavra casar em alfabeto rúnico e significa eu li ele. Isto foi escrito no fundo da Carta de Kiev, um documento escrito pelos, possivelmente casares, judeus de Kiev no início do século X. As assinaturas na Carta de Kiev são de origem hebraica, X, Yitzhak, Sinai, Yehudá, misturados com o turco eslavo, X, Manas, Gostata, aparentemente indicando que a conversão ao judaísmo em Casaria foi estendida além apenas da sua elite. Em um escrito do Imam Ibn Kathir, ele afirma que o profeta Mohammed alegou, todo dia, o povo de Gog e Magog está tentando cavar uma saída através da barreira às montanhas do Cáucaso. Quando eles começam a ver a luz solar, através dela, quem está no comando deles diz, volte, você pode continuar a escavação amanhã. E quando voltam, no dia seguinte, a barreira é mais forte do que era antes. Isso continuará até que o tempo venha e que Deus deseje enviá-los à frente, para cumprir seus planos. 22. Como será mostrado, os muçulmanos ao sul do reino Khazar tinham boas razões para nechar essas lendas aos seus ferozes vizinhos do norte. No entanto, nenhuma nação pode sobreviver por muito tempo, não importa o quão forte seja militarmente, por ser exclusivamente beligerante, e os casares não eram uma exceção a esta regra, como hoje os Ewana o são, inclusive porque estão sob o controle de casares modernos. Como um complemento vital para a sua brutalidade nativa de que eles estavam possuídos, a sabedoria de saber ser calculista, como quando um jogador diz que, quando a presa está cercada, saber dar o bote final. Este sentimento calculista em política tornou-se evidente nos seus encontros diplomáticos com os romanos. O imperador Heraclio, em 627, formou uma aliança militar com os casares para tentar uma derrota final dos persas. Após a primeira reunião do rei Casar, Zebel, com o imperador romano, os casares exibiram uma completa habilidade, da sua competência na bajulação diplomática, habilidades que iriam atendê-los bem e não iria desaparecer com o fim de seu reino, conforme percebemos ainda hoje. Ele, o rei Casar, com os seus nobres desmontaram de seus cavalos, diz Gibon, e caiu prostrado no chão, para adorar o manto púrpura de César, o imperador romano. Tão apaixonado e impressionado ficou o imperador bizantino com essa exibição de obediência que acabou culminando com a oferta, junto com muitas riquezas, da filha de César, Eudócia, em casamento. 23. Essa união nunca ocorreu devido à morte de Zebel enquanto Eudócia se deslocava para seu casamento na Casaria. No entanto, após a derrota final dos projetos do Islã no Reino do Norte no ano 730, um casamento entre uma princesa Casar e o herdeiro do Império Romano Bizantino resultou em uma descendência que há de governar Bizâncio como Rei Leão, o Casar. Assim, o rei do norte, dos Casares, os judeus vermelhos, tinha habilmente conseguido colocar-se no trono do Império Romano. 24. Após a derrota dos persas, um novo triângulo do poder surgiu, que consiste no Califado Islâmico, em Bagdá, o reino cristão em Bizâncio e ao recém-surgido reino do norte Casar. Coube a este último a suportar o peso do ataque árabe-muçulmano em seus estágios iniciais, e para proteger as planícies da Europa Oriental,
contra os invasores. 25. Devido à sua localização geográfica única no cúspide criada pelo Mar Cáspio e o Mar Negro em ambos os lados, e a barreira montanhosa de pedra da terrível Cordilheira do Cáucaso ao longo da sua fronteira sul, defender a sua terra foi um feito consideravelmente mais fácil para os cazares. Esta situação de geografia foi, segundo os historiadores, um dos principais fatores na formação da história da Europa Oriental, o continente europeu e, finalmente, do resto do mundo ocidental. A Cordilheira do Cáucaso situa-se no sudoeste da Europa, entre o Mar Negro, esquerda, e o Mar Cáspio, direita, separando a Europa da Ásia. O ponto de maior altitude é o Monte Elbrus, que com os seus 5.642 metros constitui o ponto mais elevado de todo o continente europeu. Acima da cordilheira hoje é a Rússia e abaixo a Geórgia e o Azerbaijão. Os cazares tiveram, durante anos, se aventurado adiante para o sul, em suas incursões e saques dos países muçulmanos ao sul do Cáucaso. Então, no início do século VII, o Islã veio para o norte através do mesmo passo de Kazbek que os cazares tinham usado, e começaram uma longa guerra com o Reino do Norte. A tentativa dos grandes exércitos muçulmanos para tomar o controle da Transcaucásia veio em 622, enquanto Mohammed, o profeta Maomé, ainda estava liderando o Islã. Eles conquistaram a Pérsia, Síria, Mesopotâmia, Egito, e cercaram o coração bizantino, a atual Turquia, em um semicírculo mortal, que se estendia desde o Mediterrâneo até o Cáucaso e a margem sul do Mar Cáspio. Com isso começou uma longa série de guerrilhas de incursões por ambos os lados, um contra o outro, cazaria contra o islamismo, que durou mais de 30 anos. Estas guerras, viram os árabes serem derrotados a cada avanço, finalmente, terminando em 652 com a morte de 4.000 soldados árabes, incluindo seu comandante, Abd al-Rahman ibn Rabia, e os exércitos árabes debandaram em completa desordem. Essa incapacidade de atravessar as montanhas do Cáucaso, com sucesso, tornou logisticamente impossível para os exércitos muçulmanos criar um cerco eficaz contra a capital romana de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Se eles tivessem sido capazes de atingir a capital em Bizâncio indo através do Cáucaso e dando a volta pelo norte do Mar Negro, diz Arthur Koestler, o destino do Império Romano, provavelmente teria sido selado. 26 Foi esta situação fortuita, juntamente com a barreira militar apresentada pelos cazares em si, que impediram a Europa de estar sob o símbolo da lua crescente do islamismo e criando uma história muito diferente do que foi verificada mais tarde. Após esta expulsão dos árabes da pátria cazar, o Reino do Norte começou novas guerras por mais território, em vez de lutar por saques e espólios, incorporando os povos conquistados em um império com uma administração estável, governado pelo poderoso Khagan. O título dado ao rei Khazar, às vezes soletrado Khagan, que designou seus governadores provinciais para a administração e cobrança de impostos nos territórios conquistados. No início do século VIII, seu estado estava suficientemente consolidado para os cazares tomarem ofensiva contra os árabes, em vez de apenas se defenderem contra os ataques muçulmanos. 27 O Monte Elbrus com seus dois picos gêmeos em imagem tridimensional, o ponto mais alto da Europa com 5.642 metros de altitude, uma barreira intransponível na Cordilheira do Cáucaso. Houve um breve período de incursão muçulmana na Cazaria onde o califa Marwin, em um ataque surpresa, em duas vertentes de ataque, empurrou os cazares para trás em sua própria terra até para a região do rio Volga. Seus termos para a paz foram apenas que o Khagan e seu povo cazar se convertessem para a verdadeira religião islã com a qual o rei Khazar concordou, mas, aparentemente, apenas o tempo suficiente para que o califa muçulmano se retirasse completamente com suas forças militares de todo o Cáucaso. Este incidente precedeu em apenas alguns anos a conversão definitiva do rei monarca Khazar, e todo o seu povo, ao judaísmo talmúdico. A maioria dos historiadores concorda com a motivação por trás da retirada do califa. O governante muçulmano, aparentemente, percebeu que, ao contrário dos persas mais
mais civilizados, armênios e georgianos, os cazares eram tão bárbaros que não poderiam ser mantidos sob regime militar, a tal distância de Bagdá, sua capital. Como mencionado anteriormente, a maioria dos relatos históricos oficiais aceitos por eruditos, dão crédito a Charles Martel e seus guerreiros francos por terem salvado a Europa do Islã. Esta versão favorável da história aos europeus, seja por ignorância ou feita propositadamente, não considera o fato de que a defesa francesa da Europa Ocidental teria sido inútil se os cazares não tivessem parado a ofensiva muçulmana pelo leste. O resultado histórico impressionante de tudo isto é que o reino Khazar podia, eventualmente, criar e depor o imperador do trono de maior poder de decisão na terra naquela época, o Império Romano ou Império Bizantino. 28 Isto, aparentemente, foi apenas o começo, embora os registros da antiguidade, até recentemente, em grande parte perdem de vista, convenientemente, esta raça de judeus vermelhos. Cazares, historicamente obscuros, mas imensamente influentes. Uma nota interessante para a ferocidade legendária dos cazares novamente revela sua natureza brotando como consumados negociadores e políticos, um talento que só se intensificou com a adoção do judaísmo talmúdico. Em A 13ª Tribo, Arthur Koestler fala do imperador bizantino Teodósio I, 401-450, que tinha a intenção de assegurar a amizade do guerreiro da raça Khazar, mas o chefe Khazar ganancioso, chamado Caridache, considerando o suborno oferecido a ele pelos romanos inadequado, lutou ao lado dos hunos que cercavam o Império Romano em 447. Medalha da época do Renascimento com a inscrição Attila, Flagellum Dei Attila, 406-453, cognominado Flagelo de Deus, derrotou os caciques rivais de Caridache, instalou-o como o único governante da Cátises, um nome dado aos cazares brancos, e o convidou a visitar sua corte. O rei Khazar Caridache agradeceu profusamente pelo convite, e passou a dizer que, abre aspas, seria muito difícil para um homem mortal, no caso ele mesmo, olhar para o rosto de um deus, nesse caso, Átila. Pois, como não se pode olhar para o disco do sol, menos ainda se podia olhar para o rosto do Deus maior, sem sofrer ferimentos. Átila deve ter ficado satisfeito, pois ele confirmou Caridache em seu posto de governo. Átila, Uno, 406-453, também conhecido como a Praga de Deus ou o Flagelo de Deus, foi o último e mais poderoso rei dos hunos. Governou o maior império europeu de seu tempo desde 434 até a sua morte. Suas possessões se estendiam da Europa Central até o Mar Negro, e desde o Danúbio até o Báltico. Durante seu reinado foi um dos maiores inimigos dos impérios romanos oriental e ocidental, invadiu 2 vezes os Balcãs, esteve a ponto de tomar a cidade de Roma e chegou a sitiar Constantinopla na segunda ocasião. Marchou através da França até chegar a Orleans, antes que o obrigassem a retroceder na Batalha dos Campos Cataláunicos, Chalon-sur-Marne, e, em 452, conseguiu fazer o imperador Valentiniano ir fugir de sua capital, Ravenna. Ainda que seu império tenha morrido com ele e não tenha deixado nenhuma herança notável, tornou-se uma figura lendária da história da Europa. Em grande parte da Europa Ocidental é lembrado como paradigma da crueldade e da rapina. Alguns historiadores, por outro lado, retrataram-no como um rei grande e nobre, e 3 sagas escandinavas o incluem entre seus personagens principais. A morte de Átila, Uno, entretanto, precipitou o colapso do Império Huno e deixou um vácuo de poder na Europa Oriental, que os cazares finalmente preencheram. Eles passaram então a dominar todas as outras tribos em torno de seu país, na medida em que, pouco tempo após sua derrota, essas tribos foram praticamente esquecidas em relatos históricos posteriores. Os cazares simplesmente tragaram-nas, historicamente falando. O momento mais difícil que encontraram em suas conquistas foi a partir do choque com os búlgaros, que foram esmagadoramente derrotados por volta do ano 641, com um grande número migrando para o oeste em direção ao Danúbio, como mencionado anteriormente, eventualmente, estabelecendo o que é hoje o moderno estado da Bulgária. 29. Estes símbolos de uma tribo turca, chamado Tangas, foram inscritos em língua judaica em pedras desenterradas em Timutorocan,
Fanagória. Estas mesmas pedras também retratam os 7 braços ramificados do castiçal Menora. Fonte: Abraham N. Poliak, Casaria, Toldot Manlasha Yehudit B. Europa. Tel Aviv, 1943-1944. A conversão do reino Khazar ao judaísmo. Uma nação de judeus turcos guerreira deve ter parecido aos rabinos ocidentais tão estranhos quanto um unicórnio circuncidado. A. Oistler. De acordo com Benjamin Friedman, a conversão dos Khazares ao judaísmo foi precipitada pela versão de seu monarca do clima moral em que seu reino tinha descido. Friedman alegou, e outros historiadores confirmam, que os rituais Khazares eram primitivos e engajados em formas de adoração extremamente imoral das práticas religiosas, entre elas o fálico. O sacrifício de animais também foi incluído em seus ritos pagãos. A estrutura Khazar religiosa centrada em torno de um xamanismo conhecido como Tengri, que incorporou o culto aos espíritos e do céu, bem como zolatria, a adoração de animais. Tengri era também o nome de seu deus imortal que criou o mundo, e entre os primeiros animais nos sacrifícios feitos para esta divindade estavam os cavalos. 30. A mecânica real de transformar o reino Khazar ao judaísmo foi, e a maioria dos historiadores concorda, muito bem pensada a partir de uma perspectiva humanista, pelo menos em vez de forma aleatória e caprichosa como alguns acreditavam. De acordo com George Vernadsky, em seu livro A História da Rússia, em 860 BC, uma delegação de Khazares foi enviada para Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, que era então o que restava da antiga capital do antigo Império Romano de Bizâncio, que se tornou cristão sob o imperador Constantino. Sua mensagem foi: conhecemos Deus, o Senhor de tudo, referindo-se aqui para a divindade pagã Tengri desde tempos imemoriais. E agora os judeus estão incitando-nos a aceitar a sua religião e costumes, e os árabes, por sua vez, chamam-nos para a sua fé, prometendo-nos a paz e muitos presentes. 31. Impressões assemelhando-se à estrela judaica de David foram descobertas em 2 locais Khazar, um ao longo do rio Donetsk no leste da Ucrânia e os outros ao longo do rio Don, no sul da Rússia. Este à esquerda é um disco de metal circular, interpretado pelo professor Bozen Auerbach, da Universidade da Umeå, como judeu, mas visto por outros como xamã ou pagão. A natureza circular do disco pode representar o Sol, e os 6 pontos podem representar os raios do Sol. Estudiosos inclinam-se para atribuir o disco para o xamanismo do deus Tengri devido ao fato de que há também exemplos conhecidos de discos de Sol khazarianos com 5 ou 7 pontos, ao invés de consistentemente 6. Alguns dos judeus turcos em sepulturas Shelarevo, que costumava ser parte Hungria, contém gravuras da estrela de Davi e se acredita que pertencem aos migrantes Khazar-Kabar. No entanto, a alegação de que a estrela de Davi primeiro se tornou um símbolo do nacionalismo judeu em Khazaria não é de forma certa. Este recurso, em todas as suas implicações, foi, obviamente, com a finalidade de trazer o Império Romano cristão para o debate com um olho, talvez, para um argumento equilibrado entre as grandes religiões monoteístas. Brock faz a observação de que esta declaração mostra que os judeus estavam procurando ativamente converter a região Khazaria em 860. Ele acrescenta ainda que no ano de 860, ano cristão, São Cirilo e Metodius foram enviados como missionários para os Khazares pelo imperador bizantino Miguel I. Desde que os Khazares solicitaram que um erudito cristão viesse a Khazaria para debate com os eruditos judeus e muçulmanos. 32. Na medida em que o mundo tem raramente, ou talvez nunca, testemunhado que entre todas as culturas, as pessoas mais hábeis na arte de debate religioso são os judeus rabínicos, a conversão do Khazar para o judaísmo talmúdico não é um resultado surpreendente, dado que um fórum de debate seria um fator de determinação na sua escolha final, ao invés de percepções puramente espirituais. O resultado foi ainda mais garantido pelo fato de que os representantes cristãos no debate vieram de uma igreja nos últimos anos de formação do Sacro Império Romano, no qual, por esse tempo, a sensibilidade espiritual tinha se tornado algo raro ou quase extinto. Como na Igreja Católica de hoje, foi nesse período de tempo, cerca de 740, que o rei Bulanda Khazaria tinha a reputação de ter se convertido ao judaísmo. No debate entre os mulá islâmico, o sacerdote cristão e o rabino judeu,
Cada um apresentou ao rei as vantagens e as verdades de seus próprios preceitos da fé. Este rei, entretanto, de acordo com alguns relatos da história, tinha sua própria lógica para determinar qual religião devia abraçar. Ele pediu que cada representante, por sua vez, falasse qual das outras duas fés ele considerava superior. O resultado foi que o muçulmano indicou o judaísmo sobre o cristianismo, o padre cristão escolheu o judaísmo sobre o islã. O rei então concluiu que o judaísmo, sendo o alicerce sobre o qual ambas as outras religiões monoteístas foram construídas, seria o que ele e seus súditos deveriam abraçar. Os Khazaris, eles mesmos também sendo monoteístas, tinham, aparentemente, manifestado reserva sobre a natureza politeísta da doutrina da Trindade dos cristãos. 33. De modo a não excluir a visão islâmica destes eventos, o seguinte é tomado pelo pesquisador B.M. Dunlop, de Al-Bakri do século XI, do Trabalho, Livro dos Reinos Estradas. Amuletos desenterrados em cemitérios do Império Khazar. A razão para a conversão do rei dos Khazaris, que anteriormente tinha sido um pagão, ao judaísmo foi a seguinte: primeiramente ele tinha adotado o cristianismo. Então, ele reconheceu o erro de sua crença e começou a falar com um de seus governadores sobre a preocupação com o qual ele foi tomado. O outro disse-lhe: ó rei, o povo do livro forma 3 classes. Peça-lhes para obter informações delas, em seguida, então siga a que estiver de posse da verdade. Então ele solicitou aos cristãos um bispo. Agora ele não era como o rabino, um judeu hábil no debate, que disputava com o bispo, pedindo-lhe: o que você diz sobre Moisés, filho de Arão, da Torá, que foi revelada a ele? O outro, o bispo cristão, respondeu: Moisés é um profeta e a Torá é verdadeira. Então, disse o judeu ao rei, ele admitiu a verdade do meu credo. Pergunte-lhe agora em que ele acredita. Então o rei perguntou-lhe e ele respondeu: eu digo que o Messias, Jesus, filho de Maria, é a palavra, e que ele deu a conhecer os mistérios em nome de Deus. Então os judeus disseram ao rei dos Khazaris: ele confessa uma doutrina que eu não conheço, quando ele admite que conhece a que eu expus. Mas o bispo não era forte em demonstrar suas provas. Então, o rei dos Khazaris convidou os muçulmanos, e eles enviaram-lhe um homem inteligente e sábio que entendia de disputa. Mas o judeu contratou alguém que o envenenou a caminho do debate, de modo que ele morreu. E o judeu foi capaz de convencer o rei para sua religião. 34. Koestler apresenta uma alternativa interessante para esses pontos de vista. Sua posição foi de que a conversão do rei era essencialmente uma decisão política. No início do século VIII, escreve ele, o mundo estava polarizado entre as duas superpotências que representavam o cristianismo e o islamismo. Suas doutrinas ideológicas foram moldadas com poder político seguido pelos métodos clássicos de propaganda, subversão e conquista militar. Pode-se observar aqui que é bastante evidente que o cristianismo moderno tem aprendido bem esta mesma forma de arte de governar, propaganda, subversão e conquista militar, na medida em que adotaram o mesmo comportamento diretamente a partir do primeiro milênio da história da Igreja. O Império Khazar representou uma terceira força, Koestler continua, que tinha provado ser igual a qualquer um deles, tanto como um adversário e um aliado. Mas isso só poderia manter a sua independência, não aceitando nem o cristianismo nem o islã, e para qualquer escolha seria ficar automaticamente subordinado à autoridade do imperador romano ou ao califa em Bagdá. 35. Embora eles não sofrerem a falta de esforços prolongados pelo islã ou do cristianismo para converter os Khazaris às suas respectivas religiões, que resultou em não mais do que uma troca de gentilezas políticas e dinásticas, isto é, casamentos imutáveis, alianças militares, etc., ficou claro que os Khazaris estavam determinados a preservar a sua supremacia como uma terceira força no mundo da época e líder incontestável dos países e povos tribais da Transcaucásia. Eles viram que a adoção de uma das grandes religiões monoteístas que confere ao seu monarca o benefício de ambos, a prelazia e a autoridade judicial, o que o seu sistema de xamanismo não tinha, e que os governantes dos outros dois poderes eram claramente beneficiados. 36. J. B. Buri concorda, não pode haver nenhuma dúvida, diz ele, que o governante era motivado por motivos políticos para a adoção do judaísmo. Abraçar o islamismo teria feito dele um dependente espiritual dos califas,
que tentou impor a sua fé aos Casares. Se tivesse optado pelo cristianismo, haveria o perigo de ele se tornar um vassalo eclesiástico do Império Romano. O judaísmo era uma religião respeitável, com os livros sagrados que tanto cristãos quanto muçulmanos respeitavam, fato que o elevou acima dos bárbaros pagãos, e assegurou-o contra a interferência do califa ou imperador romano. 37. Seria ilógico, no entanto, pensar que os governantes casarianos tinham abraçado o judaísmo às cegas, sem conhecimento profundo do que eles estavam aceitando. Eles tinham encontrado a fé inúmeras vezes ao longo do século anterior, de comerciantes e de refugiados que fogem da perseguição das mãos dos romanos, e, em menor grau, a fuga de judeus das conquistas árabes muçulmanas da Ásia Menor. Benjamin Friedman manifesta de forma diferente a ciência por trás do processo de escolha da religião nacional casar pelo judaísmo. Ele afirma que eles eram muito mais informais e aleatórios, e quase não tão intelectual na sua abordagem. Casaria, a fortaleza Casar de Sarkel, construída em torno de 830 d.C., às margens do rio Don, Viesa Belaia, Rússia. Foto aérea das escavações arqueológicas conduzidas por M. I. Artamanova durante a década de 1930. Pouco importa quais os mecanismos foram utilizados para a conversão do reino Khazar ao judaísmo. Importa apenas que o fato aconteceu, e que isso aconteceu com um histórico retinir de um sino que reverbera até os dias de hoje. A religião dos hebreus, escreve Doni Burri, exerceu uma influência profunda sobre o credo do Islã, e que também foi uma base para o cristianismo, que havia vencido prosélitos espalhados, mas a conversão dos Casares à religião não dissoluta de Jeová é única na história. 38. É realmente um evento histórico único, como alegadamente denuncia, mas também é interessante que ele deveria se referir à sua conversão ao judaísmo talmúdico como a religião indissoluta de Jeová. É evidente que os atuais judeus etíopes de hoje que discordam com o Sr. Burri e seu enunciado sobre este assunto, uma vez que os etíopes não aderiram aos preceitos do Talmud, Mishnah, Midrash ou qualquer um dos textos extra-bíblicos que têm surgido desde o fechamento do antigo cânon do Novo Testamento. Esses judeus do norte da África reivindicam somente a Torá como a sua autoridade das escrituras sagradas. E, ao contrário de seus distantes irmãos do Talmud, eles, os etíopes, praticam a sua religião com calma e relativamente sem envolvimento na política mundial, diferentemente dos judeus herdeiros de Casaria que fundaram o Estado moderno de Israel. De acordo com um documento antigo chamado de Resposta do Rei José para Ibn Yazdai Saprut, José, mais tarde rei dos Casarianos, afirmou que, desde então, o Deus Todo-Poderoso ajudou ao rei King Bulan e reforçou-o. Ele e seus escravos circuncidaram-se e o rei mandou enviados que trouxeram os sábios de Israel, que interpretaram a Torá para ele bem como colocaram os preceitos dispostos em ordem. 39. Parece haver tantos relatos históricos sobre a forma como o rei Bulan foi convertido ao judaísmo, pois há historiadores e místicos para apresentá-las. Muitos deles envolvem visões de anjos, como o conto por um filósofo judeu sefaradita detalhando um sonho em que um anjo disse ao rei que suas intenções são desejáveis para o Criador, mas continuou que a observância do xamanismo não era. 40. No referido documento, Resposta de King Joseph, afirma o autor que, nesse mesmo sonho ao rei Bulan, Deus prometeu que, se ele abandonasse a sua religião pagã e adorasse o único Deus verdadeiro, que ele iria abençoar e multiplicar a descendência de Bulan, e entregar os seus inimigos em suas mãos, e fazer seu reino durar até o fim do mundo. Acredita-se pelos estudiosos que o sonho foi projetado para simular o pacto em Gênesis com Abraão e pretende implicar que os Casares também reivindicam o estatuto de uma raça escolhida, um povo eleito, que fez sua própria aliança com o Senhor, mas qual Senhor, mesmo que eles não eram descendentes da descendência de Abraão, raça semita, os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. 41. O grifo é nosso. O rei José corrobora isto em seu documento. Ele afirma ter rastreado positivamente a ascendência de sua família no passado, não ser oriunda de Sem, o filho de Noé, o pai dos semitas ou de povos semitas, mas sim para outro dos filhos de Noé. Apesar de um feroz nacionalista judeu, orgulhoso de empunhar o cetro de Judá, Koestler diz, ele não pode, e não reclama, para eles,
a origem semita, ele traça seus ancestrais ao terceiro filho de Noé, Jafé, ou mais precisamente para o neto de Jafé, a Togarma, o ancestral de todas as tribos turcas. Esta é a parte mais alta de uma colher casar, concha, fabricados com prata, no século 8 ou 9 e descoberto na cidade de Kotisk na Sibéria Ocidental. Ela representa um motivo de luta livre turca. Fonte, Stepie Brasil Vepokus Rednivekovia. Moscovo, Nauka, 1981, página 163. Koestler acrescenta uma nota de créditos genealógica do rei Joseph, um apêndice que é relevante para este estudo. Isso também gera uma visão colateral na descrição frequente dos casares como o povo de Magog. Magog, de acordo com Gênesis 10, 2, 3 foi muito difamado tio de Togarma. Acrescente-se que outros dois dos filhos de Jafé, o progenitor dos casares, são Meseque e Tubal, figuras centrais nas profecias bíblicas do fim dos tempos. A resposta do rei Joseph também revelou que o sucessor do rei Bulan, o seu filho Obediah, reorganizou o reino e estabeleceu a religião judaica apropriada e corretamente, trazendo numerosos sábios judeus que explicaram-lhe os 24 livros da Torá, Mishnah, Talmud, e a ordem das orações. Este entrincheiramento na religião judaica sobreviveu ao próprio reino dos casares e foi transplantado, completamente, em assentamentos da Europa Oriental, da Rússia e da Polônia. 42. Qualquer que seja a máquina religiosa, e ou sofismas religiosos, que foi posta em movimento para realizar a tarefa, a consequência é historicamente negável que o rei Casar foi realmente convertido ao judaísmo talmúdico, e as consequências temporais que a conversão tem tocado ao longo da história como um sino com som deformado e distorcido, respondem claramente às declarações proféticas dos últimos dias da história da Terra. A decadência dos casares e a emergência dos judeus askenazis. O reino Casar atingiu o seu auge de poder e influência no mundo na última metade do século VIII, 750 d.C. A sentença de morte de seu império acabou por ser visto nos navios vikings encabeçados por dragões em suas proas que estavam a atravessar e navegar por todas as vias principais da Europa Central em suas investidas. Mesmo a ferocidade lendária dos casares foi ultrapassada por estes escandinavos que não se dignaram a negociar até que eles não conseguiam vencer. Eles preferiam ouro manchado de sangue, glorioso ouro a um lucro constante com atividade mercantil. 43 Eles também foram chamados Rus, povo do qual descendem, entre outros, os russos. Porque a literatura histórica da Escandinava não começou até depois da época dos vikings, de fato, pouco se sabe sobre eles, muitos sendo elogios apócrifos e contraditórios e quase nenhum fato merece crédito. Dos seus poderes militares, no entanto, praticamente todos os fatos estão em harmonia. Em seu livro, Os Magiares no século IX, c. A. McCartney cita o historiador árabe Ibn Rusta. Essas pessoas são vigorosos e corajosos guerreiros e quando eles descem em campo aberto, ninguém pode escapar deles sem ser destruído e as mulheres eles tomam posse e se tornam em escravas. 44 Houve até um termo específico cunhado para a ferocidade viking, Berserksgang, do qual é derivada a palavra inglesa berserk. Essas foram as perspectivas, diz Koestler, que enfrentaram os casares. Mesmo à luz de sua maldade e proezas militares, estes vikings noruegueses concentraram os seus ataques sobre a pilhagem do Império Romano Bizantino, preferindo comércio com os casares ao invés de confusão com eles. Apesar de finalmente serem derrotados em ferocidade, os casares ainda eram capazes, por um tempo, para exigir seus 10% dos impostos até mesmo dos vikings sobre toda a sua carga, mais corretamente soletrada pilhagem, que passaram por suas terras. Uma história interessante emerge a partir deste período do Império Casar que dá uma ideia clara dos esquemas culturais emergentes que viria a ser espalhados por todo o mundo, pelos seus descendentes habitantes do moderno Estado judeu. Em 912 os vikings Rus, com uma armada de 500 navios, cada um ocupado por cerca de 100 guerreiros, foram preparados e invadiram e saquearam as terras muçulmanas ao sul dos casares, com quem os casares tinham uma aliança de proteção,
devido aos milhares de fiéis muçulmanos no exército do Khagan, o chefe Khazar. O comandante Rus enviou uma carta ao Khagan pedindo permissão para passar pelo seu território, ao qual o rei Khazar permitiu se em troca recebesse metade do espólio após o seu regresso. No regresso de sua missão sangrenta, os vikings pagaram o tributo exigido pelo Khazares, os muçulmanos leais ao monarca Khazar, que viviam na parte oriental do seu reino, solicitaram ao Khagan que fossem autorizados para combater os vikings em retaliação ao que tinham feito aos seus irmãos mais ao sul. O rei concedeu-lhes permissão para fazê-lo, o que resultou na completa erradicação da força viking russa, à exceção de 5.000 pessoas que escaparam e foram posteriormente mortos pelos butas e búlgaros, ao norte. Aqui é retratada uma perspectiva clássica do que viria a se tornar o modus operandi do povo Khazar, e sua herança judaica em quase todas as suas relações, empresarial, social ou cultural, um rei que se torna um aliado passivo de saqueadores. Embora dispostos os vikings, os pedidos de metade dos despojos que eles tinham tomado em seu ataque sangrento, as licenças de um ataque punitivo contra eles pelos muçulmanos sob o seu comando próprio, mas em seguida informando aos vikings da iminente represália que ele próprio tinha autorizado. 45. Estas placas de chifre encontradas perto de Silovika retratam temas tradicionais khazarianos como a guerra e caça. Entre os animais retratados estão cavalos, coelhos, dragões e urso. Fonte: Svetlana A. Pletniova, Ocherki Khazarskoye Arqueologia, Moscovo, Gessarim, 1999. O enfraquecimento da influência militar Khazar teve uma repercussão muito grande e inesperada, na medida em que muito se apressou a extinção do Império Bizantino. Eles já não tinham uma força poderosa em suas fronteiras orientais para evitar os vikings, mongóis e outros de invadir um domínio já enfraquecido. Este fato, e facções internas dentro do reino Khazar, foi o prólogo para a dispersão da raça dos judeus khazares em toda a Rússia e a Europa Oriental e, eventualmente, como será mostrado, para a reformulação da história do mundo. O canto do cisne do reino Khazar não foi uma queda vertiginosa de uma série de clímax ou de batalhas decisivas, mas sim foi um fim gradual, que sucumbiu a forças superiores revolucionárias durante um período prolongado de tempo. Em geral, a redução do reino Khazar ocorreu lentamente, diz S.W. Baron. É mantida uma defesa mais ou menos eficaz contra todos os adversários invasores até o meio do século XII, quando foi vítima da invasão mongol maciça posta em movimento por Gengis Khan. Mesmo assim, teimosamente resistiu até a rendição de todos os seus vizinhos antes da sua própria. Mas, antes e depois da derrocada mongol, os khazares enviaram muitos migrantes para as terras eslavas não subjugadas ainda, em última análise, ajudando a construir grandes centros judaicos da Europa Oriental. 46. Aqui, então, observa Arthur Koestler, nós temos o berço numérica e culturalmente dominante da maior parte do judaísmo moderno. A nação hebraica antiga tinha começado a ramificação para a diáspora muito antes da destruição de Jerusalém. Etnicamente comparando, as tribos semitas das águas do Jordão e as tribos turco-khazares no rio Volga estavam, naturalmente a milhares de milhas de distância, mas que tinham pelo menos dois importantes fatores de formação em comum. Cada um vivia em um entroncamento focal e vital onde grandes rotas comerciais ligando o leste e o oeste, norte e sul se cruzam, uma circunstância que os predispuseram a tornarem-se nações comerciantes, dos viajantes empreendedores, ou cosmopolitas sem raízes como propaganda hostil. Eles assim têm sido desafetuosamente rotulados. Mas ao mesmo tempo, sua religião exclusiva promoveu uma tendência a se manterem e ficarem juntos, para estabelecer suas próprias comunidades, com seus próprios lugares de culto, escolas, bairros residenciais e guetos, autoimposto originalmente, em qualquer cidade ou país que se estabelecessem. Esta rara combinação de sede por viagens e a mentalidade do gueto, reforçada pela esperança messiânica e de ser o autoproclamado povo eleito, o orgulho de raça eleita e escolhida, tanto os verdadeiros e antigos israelitas e os khazares medievais compartilhavam desses sentimentos, embora estes últimos não sejam descendentes de Sem semitas o filho de Noé, mas descendam de seu irmão Jafé,
um branco caucasiano ariano. Esta diáspora mais recente resultou em uma forte, muitas vezes politicamente esmagadora, influência judaica khazar, especialmente na Hungria e Polônia, mas também em toda a Europa Oriental. Os judeus foram encontrados em posições de poder e influência política em praticamente todas as categorias principais atividades da vida de uma comunidade, empresas e sociedade. Já poderia ter existido e havido uma pequena população que Koestler chama de verdadeiros judeus que viviam nessa região antes da chegada dos judeus khazares askenazis, mas não pode haver dúvidas de que a maioria dos judeus modernos de hoje se originaram nas ondas migratórias de judeus khazares que cedo desempenham um papel tão dominante na história húngara e polonesa. O influxo khazar na região da Hungria-Polônia era apenas uma pequena parte de uma massa global de migração de sua terra natal para a Europa Central e Oriental. Eles eram empregados como professores, os administradores da Receita Real, os controladores do monopólio do sal no tempo em que o sal era uma mercadoria valiosa, muitas vezes usada no lugar de dinheiro. Daí a dizer vale o seu sal, coletores de impostos, emprestadores de dinheiro ou seja, os banqueiros. 47. Os judeus da Europa Ocidental historicamente apresentavam um grande talento e perspicácia na negociação e como usurários credores, emprestadores de dinheiro, equivalente ao banqueiro de hoje, que em praticamente qualquer sociedade e em qualquer cultura em que se encontravam, eles se tornavam os possuidores de controle e influência sobre grande parte do que era a riqueza da nação. No livro Na Idade das Trevas, Cecil Rhodes escreveu na edição de 1973 a Enciclopédia Britânica, que o comércio da Europa Ocidental estava em grande parte nas mãos de judeus, não excluindo o comércio de escravos, e as palavras judeu e comerciante são usadas como termos praticamente intercambiáveis em várias línguas. Dê-me o controle do dinheiro de uma nação e pouco me importa quem faça suas leis. Mayer Anschelbauer, Rothschild, direita, fotografia de peça de cinto de prata khazar. Fonte, Ivanov, vice-presidente Kopilov e Naumenko Saindonskaya Arqueologia no 6, 2000. Placas entre as páginas 56 e 57 com relação ao artigo nas páginas 80 e 90. A flutuação da riqueza do país, continua Roth, era saturada pelos judeus, a quem eram feitas periodicamente cobranças extras de impostos para depósitos em favor da Fazenda Nacional do Tesouro Nacional ou Real 48. Era evidente que a classe dominante periodicamente se intimidava com o fato da massa de riqueza do seu país estar acumulada nas mãos de uma minoria tão pequena e uma minoria muito unida nesse quesito. Isso logicamente dava a qualquer autoridade motivo de preocupação quando um determinado grupo virtualmente controla a economia da nação e, ao mesmo tempo, parecendo ter uma lealdade tênue para o país em que residem e controlam a riqueza. Tal curso dos acontecimentos, evidentemente, levou à criação de um plano de estereótipos para os judeus e as comunidades judaicas que foi expresso e reagiu em várias culturas há muitos séculos. O núcleo do judaísmo moderno, comenta Koestler, assim, seguiu a velha receita, avance em busca de novos horizontes, mas fiquem juntos. 49 Isso, como já mencionado, foi o curso dos judeus semitas da Europa Ocidental, mas a semelhança entre eles e os judeus khazares é impressionante, especialmente em sua aptidão ímpar para as coisas econômicas e políticas. Essa massa de dados históricos levou muitos historiadores a fazer a conjectura de que uma parte substancial, e talvez a maioria dos judeus europeus orientais e, portanto, dos judeus de todo o mundo pode ser de khazares, e não ser de origem semita. As amplas implicações dessa hipótese podem explicar a grande cautela exercida pelos historiadores para abordar este assunto se não evitá-lo completamente. Assim, na edição de 1973 do Enciclopédia Judaica, o artigo Khazares é assinado por Dunlop, mas há uma seção separada lidando com os judeus khazares após a queda do reino, assinado pelos editores, e por escrito com a intenção óbvia para evitar perturbar os crentes no dogma da raça semita, eleita e escolhida. 50. Abraham N. Poliak, Universidade de Tel Aviv. No pós-guerra, professor de História Medieval Judaica, questionou até onde podemos ir em relação a este khazar judaísmo como núcleo do grande assentamento judaico na Europa Oriental. Os descendentes dos assentamentos Poliak declara, aqueles que permaneceram onde estavam,
aqueles que emigraram para os Estados Unidos e outros países, e aqueles que foram para o moderno Estado de Israel se constituem agora na grande maioria dos judeus do mundo. Grifo é nosso 51. Alguns historiadores, como o austríaco Hugo Kutschera, afirmam que os judeus da Europa Oriental não eram uma parte, mas sim totalmente de origem khazar. 52. Ainda há mais uma prova de que os judeus da Europa Oriental não tiveram origem no Ocidente: é o Yiddish, a língua comumente usada pelos judeus europeus do leste. O Yiddish era, até a última parte do século XX, uma linguagem em processo de extinção. É uma amálgama de várias línguas, principalmente hebraico, e escrito com caracteres hebraicos, mas o que inclui muito do alemão medieval e componentes de outras linguagens como o eslavo. Os elementos incorporados em Yiddish e alemão têm sido claramente demonstrado que se originou no leste da Alemanha, onde se juntou às regiões eslavas da Europa Oriental. Yiddish é uma espécie de esponja linguística na medida em que absorve e incorpora o que as palavras ou expressões idiomáticas mais adequadas à sua finalidade. O dialeto poderia naturalmente se tornar um marco cultural para qualquer região em que foi falado, pois absorveu os indicadores reveladores de dialeto como uma tatuagem. 53. Outro respeitado historiador austríaco, Matthias Mises, questiona: será que o ponto de vista geralmente aceito, segundo o qual os judeus alemães uma vez emigraram para a França sobre o Reno, está errado? Mises, que sabia virtualmente quase nada sobre os khazares, ficou perplexo com o fato de que nenhuma raiz linguística Yiddish pode ser rastreada na Europa Ocidental. Ele também observou que, inexplicavelmente, não havia uma grande lacuna geográfica claramente delineando o Yiddish falado pelos khazares orientais transplantada de qualquer língua falada na Europa Ocidental. 54. A prova, disse Koestler sumarizando, acrescenta-se a um forte argumento a favor dos historiadores modernos e austríaco, israelense ou polonês que, independentemente uns dos outros, têm argumentado que a maior parte do judaísmo moderno não é de origem palestina, semita, mas de origem caucasiana, raça branca. A corrente principal das migrações judaicas não fluíram a partir do Mediterrâneo através da França e da Alemanha para o leste e então para o oeste outra vez. O fluxo movido na direção oeste, de forma consistente, foi desde Cáucaso através da Ucrânia, na Polônia, e dali para a Europa Central. Quando esse assentamento sem precedentes começou na Polônia, não havia judeu semita suficiente, simplesmente bastante próximo, a oeste, para explicá-lo, enquanto que no leste, os judeus khazares, uma nação inteira e judaica em suas crenças, estava já em movimento para novas fronteiras. 55. Com a evidência de que a população judaica moderna é de origem khazar, observa Koestler que isso indica claramente que os seus antepassados não vieram da Jordânia, mas a partir do rio Volga, e não de Canaã, mas do Cáucaso, uma vez que acredita ser o berço da raça ariana e que geneticamente estão mais estreitamente relacionados com os hunos, uigures e tribos magiares do que com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Esta conclusão, então, logicamente, torna o epíteto de antissemitismo vazio de sentido, diz Koestler. Estatueta de um antigo guerreiro das tribos khazares com um forte traço de aparência oriental. A última conclusão é uma posição dos árabes palestinos e poderia muito bem disputar com M.R. Koestler devido ao fato de que esta revelação coloca, ironicamente, o judeu moderno, atualmente ocupando a Palestina, em posição nada invejável de, eles próprios, serem antissemitas, uma ironia histórica de proporções um pouco surpreendentes. 56. Mas se pode perguntar qual etnia se tornou a maior parte da população real de judeus em toda a Europa hoje. Para o fim do século IX, os assentamentos judeus da Alemanha, que eram quase todos de origem semita, foram praticamente dizimados por uma multidão histérica que resultou da primeira cruzada em 1096. A Enciclopédia Britânica sobre as Cruzadas vividamente estabelece a mentalidade dos cruzados: ele pode esfaquear todos, até que seu tornozelo nade profundamente no sangue, em seguida ajoelhe-se no cair da noite, chorando com muita alegria, no altar do Santo Sepulcro, pois não era vermelho o lagar do vinho do Senhor. 57. Os judeus que se encontravam
encontravam a si mesmos no lagar ajudavam significativamente na sua própria morte. Como os de Massada, que cometeram suicídio em massa ao invés de render-se aos exércitos de Roma, uma grande parte dos judeus da Renânia, Alemanha, e países vizinhos, quando apresentado com a escolha do batismo no cristianismo ou morte às mãos de seus captores, nem escolhiam, optando pela solução de Massada, o suicídio coletivo. Imitando a prontidão de Abraão, em uma grande escala, de sacrificar Isaque, abatiam os pais aos seus filhos e maridos às suas esposas. Esses atos de horror indescritível e heroísmo foram realizados sob a forma de abate ritual sacrificial com facas afiadas em conformidade com a lei judaica. Às vezes os sábios líderes da comunidade, supervisionando a imolação em massa, eram a última parte a tirar a própria vida com suas próprias mãos. Na histeria em massa, santificada pelo brilho do martírio religioso e compensados pela expectativa confiante de recompensas celestiais, nada parecia ter importância, mas para acabar com a vida antes que uma caia nas mãos dos inimigos implacáveis e ter que enfrentar a alternativa inevitável da morte, na mão do inimigo ou a conversão ao cristianismo. 58 NT. Estes dois últimos parágrafos lembram muito claramente com que facilidade os Maldequianos se suicidavam depois que seu planeta Maldek foi destruído e dão uma pista da origem do grupo de almas encarnadas no povo judeu que ainda nos dias de hoje se considera o povo eleito em relação às demais raças sobre Maldek. Verem http://t.3.126.com.br/categoria/Maldek/ das cidades alemãs de Ortspeier, sendo pouco representativos do conjunto da Europa Ocidental das comunidades europeias que foram devastados pelas cruzadas. Salo Baron escreve, mal havia ultrapassado os números do total da população judaica de uma comunidade dado para os mortos por suicídio. 59 E o conceito histórico mais comum, antes da revelação moderna da existência de casaria, era de que a cruzada em 1096 literalmente tinha varrido os judeus como uma vassoura, virtualmente toda a população alemã judaica para a Polônia. Isso foi uma invenção de necessidade aparente, pois os historiadores não tinham outro meio de explicação para a população inexplicavelmente grande de judeus da Europa Oriental. Eles concluíram isso em face da total ausência de qualquer relato histórico de uma migração em massa de judeus para a Alemanha Oriental e certamente não para a Polônia. Até o final de 1300, grande parte da Europa Ocidental era, para todos os efeitos práticos, completamente vazia de qualquer população judaica perceptível. O que as cruzadas não conseguiram realizar na erradicação dos judeus da Europa Ocidental, a morte negra, a peste bubônica dos bacilos Pasteurella pestis praticamente concluiu. Aqueles judeus daquela época sofreram duplamente, da praga em si e da proliferação de boatos supersticiosos de que eram responsáveis pela doença por envenenamento de poços, assim como eles foram acusados anteriormente do abate ritual de crianças cristãs. Isso resultou na queima de vidas dos judeus em grande número em toda a Europa. Os pogroms, 60 mais tarde, alguns dos judeus sefaraditas, autênticos judeus semitas, emigraram para o norte da Espanha, sendo responsáveis por algumas das menores populações judaicas da Europa Ocidental. Por causa da longa e variada história dos judeus, diz a edição de 2001 do Old Book Encyclopedia, é difícil definir um judeu. Não existe tal coisa como uma raça judaica. Identidade judaica é uma mistura de motivos religiosos, históricos e étnicos. Assim, aqueles que possam ser alegada e realmente da genealogia de Abraão e de origem semita verdadeira se extinguiram como uma raça perceptível, sendo substituídos pelos casares arianos, brancos não semitas da Transcaucásia, sendo que nenhum dos seus antepassados, como afirma um judeu, Benjamin Friedman, já colocou um pé na terra da Palestina. Isso causa um problema sério com a paixão do cristianismo moderno com os judeus e o seu retorno à sua terra natal, criando a pergunta, como pode haver um retorno para um lugar onde nunca se esteve que nunca lhe pertenceu? O Reino dos Casares parte 2 na definição das origens dos judeus Askenazim, Alan Brock afirma que, a localização geográfica dos judeus Askenazim,
baseado em referências na Torá, pode ser centrado em torno do sul da Rússia, Armênia e Ásia Menor. As Kainoi, Askai ou Askai, foram também as pessoas conhecidas como frigians ou mesians, Meseque. Alguns historiadores afirmam que o nome Askenaz aplica-se exclusivamente aos judeus alemães. Entretanto, a evidência mais recente mostra que eles imigraram a partir das regiões do sul da Rússia e da Ásia Ocidental e da Ásia Menor, a região que já foi claramente identificada como local e a origem dos casares antigos. Os modernos judeus são essencialmente divididos em duas categorias principais, étnica e culturalmente, Sefaradim e Askenazim, Sefaradi e Askenazi. Os primeiros são principalmente de origem semita espanhola, o nome sefaradita sendo derivado de Sefarad, a palavra hebraica para a Espanha, e provavelmente eles são o mais próximo dos antigos judeus semitas reais que pode ser estabelecido. Eles foram expulsos da Espanha no início do século XVI, e emigraram em direção para o leste do Mediterrâneo e região dos Balcãs, Croácia, Sérvia, Bósnia, Eslovênia. Ainda em 1960 os judeus sefaraditas eram apenas cerca de 500 mil, em comparação com os Askenazim do mesmo período estimado em cerca de 12 milhões de europeus. 61. Na definição das origens dos Askenazim, Alan Brock afirma que a localização geográfica dos judeus Askenazim, baseado em referências na Torá, pode ser centrado em torno do sul da Rússia, Armênia e Ásia Menor. As Kainoi, Askai ou Askai, foram também as pessoas conhecidas como frigians ou mesians, Meseque. Alguns historiadores afirmam que o nome Askenaz aplica-se exclusivamente aos judeus alemães. Entretanto, a evidência mais recente mostra que imigraram a partir das regiões do sul da Rússia e da Ásia Ocidental e da Ásia Menor, a região que foi claramente identificada como local e a origem dos casares antigos. As fronteiras do Império Khazar entre os 600 e 850 d.C. O nome inicialmente indicava iranianos e mais tarde foi dado como o nome do deus de Meseque, homens ascaianos. Também deve ser salientado, Brock acrescenta, que Askenaz não se tornou uma denominação definitiva judaica na Alemanha até ao século XI. 62. Segundo a explicação do Talmud, escreve Hugo Freyer, Askenaz foi assim, um país próximo do Mar Negro, entre o Monte Ararat e das montanhas do Cáucaso, na região original do Império Khazar. 63. Essa, novamente, é precisamente a localização geográfica do Império Khazar. A observação talmúdica é auxiliada pelas escrituras, que a denominação Askenaz não é dado como descendente de Sem, mas sim através de Jafé, Gomer, e cujos tios eram Magog e Tubal. Veja Gênesis 10, 3. O termo Askenaz, pronúncia, Askenaz, é mencionado apenas em mais uma escritura bíblica, além de Crônicas 1, 6, que é apenas uma outra referência à genealogia dos descendentes de Jafé. No livro de Jeremias, o profeta, Deus anuncia que Israel está a recorrer a outras nações como aliados para trazer os seus juízos contra a Babilônia. Entre os aliados, que, e, portanto, não poderiam ser contados como judeus, esta Askenaz. Ver Jeremias 51, 27. A Unesco, da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, publicou uma série de folhetos intitulada Terrace Question in Modern Science, no qual um dos autores, Ari Sapiro, afirma a ampla gama de variação entre as populações judaicas em suas características físicas e a diversidade das frequências de genes de grupos sanguíneos tornam para eles qualquer classificação racial unificada uma contradição em termos. Pois, embora a teoria racial moderna admita um certo grau de polimorfismo ou variação dentro de um grupo racial, que não se permite a grupos muito diferentes, medidos por seus próprios critérios de raça, para serem identificados como um integrante da raça. Para fazer isso tornaria os efeitos biológicos de classificação racial fútil e todo procedimento arbitrário e sem sentido, apesar dos esforços que continuam a serem feitos, para provar de alguma forma segregando os judeus como uma entidade racial distinta. O dogma do povo eleito, 64. Assim, a tentativa de afirmar a existência de uma específica raça de judeus tem tal afirmativa,
provado ser uma impossibilidade antropológica. Embora o seu Deus de forma consistente os tenha advertido contra misturarem-se entre raças de não-judeus, suas tendências à miscigenação racial estão bem documentadas, e que resultou no seu completo apagamento como um povo geneticamente distinto. Quando, inevitavelmente, houve mistura de judeus europeus ocidentais e casarianos judeus, havia uma diferença notável entre os níveis educacionais das duas subculturas judaicas. Os casares admiravam muito menos suas fileiras numerosas, mas muito mais o aprendizado ocidental, de língua alemã, dos seus irmãos em religião e rapidamente adotaram o seu idioma, a educação e práticas culturais. Isso resultou, também, em uma equiparação de seus outros talentos na área de economia, negócios e outras coisas sobre política. Os casares eram descendentes de tribos nômades, diz Koestler, mas, como vimos, eles compartilharam um certo cosmopolitismo e outras características sociais, com seus correligionários alemães. 65 Em algum lugar incubada nas raízes históricas dos judeus casares askenazi havia um desejo de possuir um lar nacional judaico. Esse desejo manifestou-se sob a forma de um movimento messiânico no século XII na casaria que assumiu a textura de uma cruzada judaica, cujo objetivo era a subjugação forçada da Palestina. Um judeu casar chamado Salomão ben Duji instigou o movimento e começou uma correspondência internacional com todos os judeus das nações circunvizinhas. Parece que ben Duji estava possuído de ilusões messiânicas de sua autoria em que ele afirmou que chegara a hora em que Deus reuniria Israel, seu povo de todas as terras em Jerusalém, a cidade santa, e que Salomão ben Duji era Elias, e seu filho, o Messias. 66 Ruínas de uma fortaleza casar, em Sarkel, às margens do rio Don, acima na foto, hoje situada no sul da Rússia. Este desejo de uma pátria judaica ecoou ao longo dos séculos e encontrou expressão novamente. Foi entre os judeus Askenazim, diz a Enciclopédia Americana, que a ideia do sionismo político surgiu, levando finalmente à criação do moderno Estado de Israel em 1948. No final dos anos 1960, os judeus Askenazim contavam cerca de 11 milhões de europeus, cerca de 84% da população judaica do mundo. 67 Às vezes, Arthur Koestler, em seu tratamento amplo e abrangente do tema, aparece, como um judeu, ele mesmo, para debater com a flagrante contradição de que os judeus, que não têm identidade nem genética ou étnica verdadeira, têm direito a terras que nunca ocuparam, por qualquer direito de origem, propriedade ou da posse, e cujos ancestrais nunca a ocuparam. Em seguida, alegando ser o Estado de Israel, criado pela vontade das Nações Unidas, foi arbitrariamente retirada a terra palestina da posse dos que legitimamente a possuíram e ocuparam há milhares de anos. M.R. Koestler afirma que esse direito não se baseia na hipótese das origens do povo judeu, nem sobre o pacto mitológico de Abraão com Deus, é baseada no direito internacional, ou seja, sobre as Nações Unidas ter tomado a decisão em 1947 para a repartição da Palestina efetivamente declarados em 14 de maio de 1948. 68 Assim, ele elimina o que logicamente, pareciam ser os motivos mais legítimos, se houver algum, para o estabelecimento de Israel pela posse da Palestina, pela linhagem e descendência racial, e baseia sua argumentação sobre a tese tão vaporosa do que ele chama de direito internacional. O que fez as Nações Unidas, em 1948 foi sem dúvida tomar o seu primeiro ato oficial cometendo uma violação da sua carta na desapropriação de mais de 4 milhões de palestinos para o propósito de criar uma nação de um povo que não tinha ancestrais ou direito atual e legal, o que quer que seja para a terra. O aparente conflito na mente de Koestler torna-se evidente em uma aparente contradição, quando ele conclui que a fé do judaísmo transformou os judeus da diáspora em uma pseudo-nação sem qualquer um dos atributos e os privilégios de nacionalidade, realizadas em conjunto frouxamente por um sistema de crenças tradicionais baseados em premissas raciais históricas que acabam por serem ilusórias. Ele afirmou sucintamente, alegando que a ideia de uma identidade
identidade nacional judaica é baseada em uma ilusão criada por uma história que não existe. Será mostrado que o afluxo de que agora sabemos ser judeus não semitas, de origem khazar, constituía a primeira invasão de Gog da terra de Magog, como profetizado nas escrituras bíblicas. O aspecto fascinante disto é que, como virtualmente em todas as outras profecias, que aqueles que reivindicam preeminência teológica em seu conhecimento das Escrituras, esqueceram completamente o respeito e o cumprimento às mesmas profecias, assim como fizeram os judeus na primeira vinda do Messias. Gog, Magog e os Askenazim. Há muito que a crença do cristianismo dos anos no século XX, e, agora, 21º século, que perto do final da história deste mundo como descrita na Bíblia, Gog da terra de Magog, definida pelos cristãos como Rússia, o rei do norte, iria invadir a terra santa da atual Israel e antiga Palestina. Ministérios locais e do mundo católico conservador gastam enormes quantidades de tempo na tentativa de decifrar profecias como as encontradas em Ezequiel 38 e 39, Daniel 11 e Apocalipse 20, e praticamente todos eles chegaram à conclusão anteriormente mencionada. Na maioria dos casos, a crença na invasão de Israel pela Rússia e pela derrota do Anticristo na subsequente Guerra do Armagedon é acompanhada pela ideia de que haverá um reinado de 1000 anos de paz após o retorno de Cristo à Terra. Representante desta crença quase universal, como Jeffrey Grant, Tim LaHaye, principal coautor da série de livros Deixados para Trás, o ministro Dick Vamp, etc. Vamp, amplamente conhecido evangelista de rádio e televisão no ZEUA, publicou volumes de literatura sobre a profecia bíblica e muito sobre o assunto de Gog e Magog. Quando a Rússia se dirigir para o sul para travar a batalha, escreve Vamp em um artigo intitulado Armagedon, o fim ou o começo. Ela vai ser uma força muito poderosa quando ela vier contra o exército do anticristo com carros, cavaleiros e com muitos navios. Esta é a primeira onda militar, disse Vamp, que continua, da campanha militar começando em 3 vertentes. O Armagedon é mencionado em Daniel 11:40 quando o rei do sul, Egito e sua federação árabe, e o rei do norte, Rússia, começa seu movimento de pinça. Ezequiel 38:16 diz, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra e será nos últimos dias, e vou trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Uma vez que a Rússia fizer seu movimento, o anticristo ficará furioso. Ele, o anticristo, vai entrar na terra gloriosa, em Israel. Imediatamente, conclui o Vamp, ele posiciona-se em Jerusalém. Em referência ao ex-presidente russo Boris Yeltsin e outros líderes russos, Vamp pergunta, poderia um destes líderes acima ser o Gog de Ezequiel 38:2? Esse líder poderia ser Vladimir Putin, que já expulsou da Rússia judeus askenazis, começo do século XXI, que tinham controle sobre o mercado financeiro, petróleo e outras áreas importantes de seu país. Essa perspectiva bíblica de Gog invadir Israel vindo do norte em algum momento futuro é também em grande parte idealizado por teólogos judeus. Por exemplo, em 1 de outubro de 1996, o jornal Jerusalem Post publicou artigo intitulado Todos a Gog. O colunista Mossicone aborda o assunto, a guerra para acabar com todas as guerras, esta para ser lançada contra Eretz Israel por Gog da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque Tubal, como predito em Ezequiel 38 e 39. Nós não sabemos o que em Magog, Meseque, Tubal e Gog são, só sabemos que Gog e seus aliados estão para descer em Eretz, terra de Israel pelo norte. Deus irá destruir os invasores, eu vou restaurar a fortuna de Jacó, e tenho misericórdia de toda a casa de Israel e não vou esconder o meu rosto deles mais. O Novo Testamento também menciona a guerra de Gog e Magog, em Apocalipse 20, como a batalha final entre os governantes da terra, os exércitos liderados por Satanás e as forças de Deus. Nessa versão, esta guerra também poderá ser o que é chamado na tradição cristã como Batalha do Armagedon, um lugar mencionado no Apocalipse 16 e 16:70, como alguns historiadores veem as origens de Gog e Magog. Flavius Josephus afirmou que Magog fundou aqueles que dele foram nomeados Magogites, mas que são chamados pelos gregos de Citas. 71 Josefo viveu e morreu um meio milênio antes da fundação do reino Khazari, portanto,
não poderia ligar os da região dos Citas com os Casares. A Enciclopédia Católica observa que Josefus e outros identificam Magog com a Sítia, na antiguidade, mas este nome foi usado para designar vagamente toda a população do norte. 72 No entanto, Josefo não tem um comentário interessante sobre Tubal, o irmão de Magog e Meseque, que soa como se fosse feito especificamente para os seus descendentes, os Casares. Tubal ultrapassou todos os homens em força e ficou muito famoso especialista em espetáculos marciais. 73 O escritor Vasiliev em Os Godos na Crimeia, em citações duvida por São Abo de Tbilisi, que alegou que os Casares eram filhos selvagens de Magog que não tinham nenhuma religião que seja, embora reconhecendo a existência de um Deus único. 74 As referências feitas pelo Rabino Petaquia em seu diário de viagem Sibo Violon, relativo à conversão do rei Casar, Bulan ao judaísmo, faz menção de que o reino era o de Meseque antigo. 75 Muito em harmonia com a terminologia bíblica profética, Koestler escreve que os persas e os bizantinos é que se referem a Casaria como reino do norte, com o qual quase todos os teólogos modernos ligam Gog e Magog. 76 Ibn Fadlan, o famoso viajante árabe dos anos 700, fez o comentário em seu diário que os Casares e seu rei são todos judeus. Os búlgaros e seus vizinhos estão sujeitos a ele. Eles tratam-no com obediência reverente. Alguns são de opinião que Gog e Magog são os Casares. O monge Vestefalia, Christian Drotimar de Aquitânia, escreveu um tratado em latim Expositio in Evangelium Matei, no qual ele relata que existem pessoas sob o céu em regiões onde os cristãos não podem ser encontrados, cujo nome é Gog e Magog, e que são os povos hunos, entre eles um povo, chamado de Gazari e Casares, que são circuncidados e observam o judaísmo na sua totalidade. 77 Após um século de guerra, observa Koestler, os cronistas árabes, obviamente, não tinham grande simpatia por Casares. Tampouco os escribas georgianos ou armênios, cujos países, de uma cultura muito mais antiga, tinham sido repetidamente devastados pelos cavaleiros Casares. A crônica georgiana, ecoando uma antiga tradição, identifica-os, os Casares, com os exércitos de Gog e Magog, homens selvagens com rostos hediondos e os costumes de feras, os comedores de sangue. 78 O Talmud Avoda Zará 3b afirma, a guerra de Gog e Magog Rússia, será um dos principais eventos para anunciar na vinda da era messiânica. O Targum Jerusalém afirma que, no final dos dias, Gog e Magog devem marchar contra Jerusalém, mas perecerão pela mão do Messias. Simplesmente falando, Gog é um nome simbólico, representando o líder dos poderes do mundo antagônico a Deus. A Bíblia Imperial Dicionário, em resposta àqueles que acreditam que Gog, da terra de Magog, é especificamente a Rússia, no livro do Apocalipse 28 fornece uma clarificação quanto à região geográfica verdadeira de Gog nos últimos dias, as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, esta força mundial, que para os quatro cantos da terra é onipresente, não existente não só na Rússia, apenas exclusiva para a área da bússola ao norte da Palestina. Os nomes Gog e Magog parecem ser usados apenas como uma indicação de suas origens, e não a sua localização geográfica final. Certíssimo. O grande erro que os eruditos, estudiosos e entendidos cometem ao analisar as escrituras que se referem a essa batalha, é que eles não percebem que toda a narrativa é alegórica e os locais citados não são necessariamente baseados em terra firme e regiões físicas do planeta. Existe um grupo identificável, mas que se encaixa à designação onipresente de ocupar os quatro cantos da terra, um grupo cuja identidade cultural religiosa manteve-se intacta, apesar de suas origens étnicas desapareceram na antiguidade, que, apesar de 2000 anos sendo dizimada pela perseguição, a imigração forçada, doenças e guerra, ainda sobreviveu, e cujas raízes estão justamente onde a escritura profética diz que estaria nas terras do norte de Magog, as estepes ao sul da Rússia. Assim como os judeus,
por má interpretação das escrituras buscando atender seus desejos nacionalistas, perderam a primeira vinda de seu Messias. Assim também os cristãos, eu diria católicos, da mesma forma, reinventando os mesmos erros, perderam as questões proféticas dos últimos dias e a segunda vinda do Messias. Eles colocaram a invasão da Palestina como em algum momento no futuro, quando ela já ocorreu em 1948, e de uma maneira tão inesperada como se tivesse chegado em cima deles de repente, como o Messias, como um ladrão na noite, como um profeta do século XIX, escreveu: o mundo não está mais pronto a dar crédito à mensagem profética para este tempo do que foram os judeus para receber os avisos do Salvador acerca de Jerusalém. Este é claramente o caso, tanto agora como quando as palavras foram escritas. Uma pátria para Gog e Magog. Se a tendência atual continuar por mais 37 anos, começo do século XXI, na mesma direção e a mesma taxa com que aconteceu nos últimos 37 anos, a fé cristã católica como ela é hoje professada pelos cristãos católicos terá desaparecido da face da terra. De que forma ou por que medida a missão de Jesus Cristo será então continuada posteriormente a fazer-se manifestar aqui na terra é tão imprevisível como é inevitável. Benjamin H. Friedman. Não é minha intenção nesta carta expor os conspiradores que estão dedicando-se à destruição da fé cristã, nem para a natureza e extensão da conspiração em si, que a exposição iria preencher muitos volumes. A história do mundo durante os séculos passados e diversos eventos no país americano e no exterior confirmam a existência de tal conspiração. O clero católico cristão parece ser mais ignorante ou mais indiferente sobre essa conspiração do que os outros cristãos. O clero católico cristão pode ficar chocado ao saber que eles foram os maiores cúmplices dedicados aos inimigos da fé cristã. Friedman. Que poder de segredo misterioso tem sido capaz de em inúmeras gerações de manter a origem e a história dos Khazares e do reino Khazar fora do contexto histórico, dos livros de história e fora das aulas e cursos de história na história de todo o mundo. A origem e a história dos Khazares e do reino Khazar certamente hoje são incontestáveis fatos históricos. Friedman. Direita. Benjamin Friedman, como mencionado anteriormente, era um judeu askenazim que foi um funcionário público altamente colocado no governo norte-americano no início de meados do século XX e teve acesso livre a presidentes e estadistas mundiais até a administração Kennedy. O Sr. Friedman, sendo um rico empresário judeu, tornou-se desiludido com sua herança judaica após saber de suas origens e suas maquinações políticas em todo o mundo. Rompendo com o judaísmo organizado, gastou a maior parte da sua grande fortuna na tentativa de revelar ao mundo a verdadeira força motriz por trás da criação da nação de Israel pelas Nações Unidas, bem como outros equívocos históricos relativos às raízes khazarianas do judaísmo moderno. Acima, capa do livro Fatos são Fatos, a verdade sobre os judeus Khazares, escrita por um judeu Khazar, o Sr. Benjamin H. Friedman, em foto à esquerda. Em uma convincente narrativa da história do mundo da época, Friedman relaciona o fomento da traição que presenciou na manipulação do resultado da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, de acordo com Friedman e outros historiadores, estava aparentemente vencendo o primeiro conflito mundial, e tinha virtualmente ganho a guerra, quando eles fizeram, no verão de 1916, uma oferta muito magnânima e surpreendente para a Grã-Bretanha. A Inglaterra estava em uma posição muito precária naquele momento, essencialmente sem munição e com suprimentos de comida para cerca de uma semana restante, a serem seguidos por inanição nacional. Os submarinos alemães, tendo pego os aliados completamente de surpresa, haviam cortado todos os comboios de transporte de suprimentos. Então, acima de tudo veio o inesperado: a Alemanha ofereceu condições para a paz, apesar de estar vencendo a guerra. 1916. Naquele tempo, disse Friedman, o exército francês tinha se revoltado. Tinham perdido 600.000 homens na flor da juventude francesa na defesa de Verdun no Vale do Rio Somme. O exército russo estava desertando, eles pegaram seus brinquedos e foram para casa, eles não queriam jogar mais a guerra, eles não gostavam do czar. E o exército italiano
tinha desmoronado. Nenhum único tiro foi disparado em solo alemão. Friedman continua. Nenhum único soldado havia atravessado a fronteira para a Alemanha e eles ainda ofereceram a paz. Paz e não o ordinário tratado imposto pelo conquistador ao conquistado. Os alemães propuseram um status quo anterior à guerra no acordo de paz, o que significa que ambas as partes retornariam ao status de antes do início das hostilidades. Com a sedução de tal oferta, e com todas as outras opções efetivamente eliminadas, a Grã-Bretanha não tinha outra escolha senão aceitar. No entanto, surgiu outra, muito mais atraente para o ego britânico, que traria uma vitória até aquele momento impossível. Enquanto que a Alemanha estava tentando acabar com a guerra em uma forma mais que equitativa, os judeus sionistas alemães, representando os judeus sionistas da Europa Oriental, aproximou-se do gabinete de guerra britânico e ofereceu-lhes uma alternativa para apenas fingir que uma guerra nunca tivesse acontecido. Neste ponto, seria boa definição do significado de sionista. Aqueles foram, e são, os judeus, cujo objetivo dominante era o estabelecimento. O maior interessado nesse projeto foi Rothschild e sua família, de uma pátria judaica na Palestina, uma proposição de que a maioria dos judeus na época não endossavam. O Webster's Collegiate Dictionary define o sionismo como origem de um movimento internacional para o estabelecimento de uma comunidade judaica nacional e religiosa, na Palestina e, mais tarde para o apoio da nação de Israel moderna. Uma imagem muito difícil de ser publicada nos principais meios de comunicação, controlados, judeus protestando contra a existência do Estado de Israel. Pesquise no site indicado na faixa, www.usa.org. Ao mesmo tempo em que a ONU decretou que Israel seria um Estado legítimo, em 14 de maio de 1948, a mais conservadora das seitas judaicas, os Hasidim, fez forte oposição à criação de um Estado secular de Israel, alegando que era errado fazer isso, além da vinda do Messias. A oferta feita aos britânicos no momento perto da vitória total da Alemanha consistiu de uma proposta para trazer os Estados Unidos na guerra apoiando a Grã-Bretanha e, assim, garantir uma vitória dos aliados. A Inglaterra teria que concordar, nesse caso, após a derrota da Alemanha, acordando para garantir uma grande parte da Palestina como uma pátria judaica, mantendo em mente que essa trama foi sendo criada por aqueles judeus que não tinham ascendência diretamente ligada, qualquer uma que seja, com as tribos semitas do antigo Israel, e portanto nenhum direito ancestral para fabricar ou mesmo reivindicar um controle remoto para a região da Palestina. Outra imagem que não recebe publicidade: rabinos antisionistas judeus ortodoxos se reúnem e confraternizam com erudito muçulmano. 1 de fevereiro de 2011, rabinos ortodoxos antisionistas se reuniram com o estudioso muçulmano, Sheikh Youssef Al-Qaradawi em Doha, no Catar. Foreign Office, Relações Exteriores, 2 de novembro de 1917, Friedman faz a observação de que a Inglaterra não tinha mais direito a fazer a promessa da Palestina para os judeus do que os Estados Unidos teriam de prometer o Japão para a Irlanda, mas é precisamente isso que eles fizeram. Esta promessa resultou na elaboração de um documento histórico pequeno chamado a Declaração de Balfour. A seguir está o texto, na íntegra, um fato muito curioso e sintomático: a carta foi emitida no dia de finados, o Dia dos Mortos, 2 de novembro, do documento histórico curto e conciso. Caro Lord Rothschild, eu tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judaicas sionistas, que foi submetida e aprovada pelo diretor de gabinete. A visão do governo de Sua Majestade é com favor de estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, e usará seus melhores esforços para facilitar a realização do presente objeto, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos, os direitos das existentes comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos e o estatuto político dos judeus desfrutados em qualquer outro país. Ficaria muito grato se você levar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Atenciosamente, Arthur James Balfour. Observe a segunda frase, que também é o segundo parágrafo,
que afirma que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina. Seria, talvez, que não devesse ser considerado naquele tempo que a expropriação forçada de outras pessoas de sua terra e da sua propriedade, a saber, os árabes palestinos, foi uma violação ou prejudicou os seus direitos civis e religiosos. Isso parece ser um bocado forçado. Um ponto interessante na apresentação de Friedman é que os judeus alemães foram muito bem tratados em suas terras, muitos deles fugiram da perseguição da Rússia e outros países do leste europeu. Como Friedman coloca, os judeus nunca foram tão bem tratados em qualquer outro país no mundo como tinham sido na Alemanha até então. Quase todos os grandes gigantes industriais da época, Rathenhaus, Balins, Bleichoder, os Warburg, e claro, os Rothschilds, a quem a Carta de Balfour é dirigida, eram, e continuam sendo, judeus asquenazis e residiam na Alemanha. O que os judeus sionistas cazares asquenazis fizeram não foi nada menos que uma clássica venda da sua própria pátria alemã. Os métodos utilizados para levar os Estados Unidos a entrar na guerra contra a Alemanha, também parecem ser clássicos e que foi um modelo padrão para muitas outras induções, que levaram os EUA a entrar em guerras que ele não tinha razão para lutar. Tal como acontece com o conflito sérvio e muitos outros desta época recente, quando foram fabricadas atrocidades contra minorias étnicas, mulheres e crianças foram usadas para obter o acordo do Congresso americano e os seus cidadãos, de modo que o mesmo dispositivo também foi usado para trazer os EUA na Primeira Guerra Mundial. Friedman observa que a mídia americana, que antes havia sido um pouco pró-alemana, começou a relatar que os alemães estavam envolvidos na prática de atrocidades que, mais tarde foi provado, eram totalmente falsas, atrocidades como o assassinato de enfermeiras da Cruz Vermelha e do corte de mãos de bebês, e que, durante o envolvimento de Friedman com questões de Estado em que participou da Conferência de Paris, em 1919, onde foi apresentada à Alemanha as exigências de reparações de guerra. Nessa conferência, segundo o Sr. Friedman, havia 117 judeus presentes, sendo representados por Bernard Baruch, apresentando suas demandas para a divisão da Palestina como uma pátria judaica. Quanto ao que tornou possível a criação efetiva do Estado de Israel, ao contrário de uma mera declaração política por parte das Nações Unidas, expõe o Sr. Friedman. Isso é um bem estabelecido fato histórico inegável, escreve ele, que a participação ativa dos Estados Unidos na conquista da Palestina, em nome dos judeus sionistas, foi o fator responsável pela conquista da Palestina pelos sionistas. Sem a participação ativa dos Estados Unidos, disse Friedman, que enfatiza, é certo que os sionistas jamais teriam tentado a conquista da Palestina pela força das armas. O resto, como se diz, é história. Quando se considera toda essa história que tem envolvimento na formação do mundo, especialmente no Oriente Médio como é hoje, torna-se menos misteriosa a razão pela qual os muçulmanos palestinos são possuídos de tal animosidade e ódio daqueles que, de acordo com tudo o que foi apresentado aqui, literalmente roubou suas vidas e terras. Parece também contribuir para remover o mistério da questão do presidente americano que perguntou aos árabes por que motivo eles odeiam tanto a América como eles fazem, a América, que tem sido o principal fornecedor e chefe militar e financeiro de Gog e Magog, os judeus casarianos asquenazis e sionistas na usurpação da Palestina. Como o Sr. George Bush disse, se você apoiar os terroristas, você é um terrorista, assim também pode ser dito pelos muçulmanos, se você apoiar os nossos inimigos que roubam a nossa terra e nossa dignidade e nossa história, você também é nosso inimigo. Essa mensagem deveria ter tocado alto e claro como um sino durante o atentado ao World Trade Center, em New York, em 11 de setembro de 2001, quando ainda dois dos melhores evangelistas cristãos da América, Pat Robertson e Jerry Falwell, alegaram que o ato foi castigo divino para os pecados da América. Eles, claro, abandonaram a posição impopular quando o sentimento do público se voltou contra eles. Seria preciso perguntar-se, nesse caso,
Os dois homens tinham efetivamente definidos os termos convicção e compromisso para com os seguidores de sua marca de cristianismo. Epílogo. Muitos historiadores, alguns citados neste trabalho, amplamente citados no livro de Arthur Koestler A 13ª Tribo, como um recurso literário credível para uma história global dos judeus casares. Estes escritos também têm se apoiado na obra de M.R. Koestler, bem como vários outros historiadores judeus e acadêmicos. É interessante notar que os estudiosos judeus citando o livro A 13ª Tribo em seus relatos históricos, praticamente nenhum cita tais comentários de Koestler, citados anteriormente, sobre a história do Império Khazar, uma vez que emerge lentamente do passado, começa a parecer a mais cruel farsa que já foi praticada na história. Seria preciso perguntar se tais omissões não são intencionais e não constituem, de fato, uma censura em muitos aspectos impopulares deste assunto interessante e de grande alcance histórico. A vasta maioria da humanidade vive em um mundo absolutamente controlado e se considera livre. O melhor escravo é aquele que pensa que é um homem livre. Koestler, ele próprio um judeu askenazi, expressa esses sentimentos em uma aparente decepção com a história de sua própria fé e, essencialmente, o efeito deletério que teve sobre o mundo. No entanto, ele não abandonará a religião de seus pais, nem está implícita nesta tese que deveria fazê-lo. Para um não-judeu, como este escritor, a citá-lo e usar o seu trabalho de tal forma, incorporá-lo de modo a ilustrar que as profecias bíblicas sobre os males de Gog e Magog apontam claramente para os judeus casarianos e talmúdico, corre os riscos da acusação de antissemitismo. Tal resposta, no entanto, deveria ter sido claramente demonstrado ser vazia na melhor das hipóteses, considerando as provas aqui apresentadas que aqueles judeus que detêm poder político sobre a Palestina não são sequer remotamente descendentes de tribos semitas. Não se pode, contudo, deixar de ficar admirado com a habilidade de consumação de seus planos esses povos que, constituído de 1 a 6% da média da população dos países fora de Israel, conseguiram adquirir posições de poder e influência muito superior à sua representação em relação à população geral dessas nações. O Sr. Friedman, como mencionado, foi um judeu askenazi também. Em seu desgosto com o que testemunhou de seus irmãos, fazendo com que ele tenha usado uma linguagem bastante violenta descrevendo suas ações e origens. No que lhes dizem respeito, inequivocamente, ele afirma: não houve um deles que tivesse um antepassado que tenha colocado um pé sequer na Terra Santa. Não só na história do Antigo Testamento, mas desde o começo dos tempos. Nenhum deles. E ainda assim eles vêm para os cristãos e lhes pedem para apoiar as insurreições armadas na Palestina, dizendo: você quer ajudar a repatriar o povo escolhido de Deus à terra prometida, seu lar ancestral, não é? É o seu dever cristão. Demos a vocês um dos nossos meninos como seu Senhor e Salvador. Você agora vai à igreja no domingo, você se ajoelha na adoração de um judeu, e nós somos judeus. Mas eles são judeus casares askenazis pagãos que se converteram apenas tanto quanto mesmo que os irlandeses. É tão ridículo chamá-los de povos da Terra Santa, como seria chamar os 54 milhões de chineses muçulmanos de um povo árabe. O fato, cristalino e sem corte, a conclusão da questão é que Gog e Magog claramente e furtivamente embora, em uma onda de movimento lento das marés é o invasor pelo norte, da Terra Santa, como na profecia bíblica. Não só invadiu a Palestina, mas o mundo inteiro, cada nação sobre os 4 cantos da terra estão dentro dos limites da sua influência. Esses descendentes dos casares pagãos que professam ser o verdadeiro e original povo de Deus que insinuou-se em todos os bastiões do poder nos governos dos países da terra. Se existem quaisquer exceções a esse fato, eles são tão insignificantes, em seu entender das coisas, como uma mosca a um rinoceronte. O atual Estado moderno de Israel, fundado em 1948, e os judeus esqueceram-se do significado da estrela de David, selo de Vishnu, em sua bandeira. Eles, a raça de Gog, controlam totalmente uma grande percentagem do Senado dos Estados Unidos, provavelmente o mais poderoso e influente corpo legislativo na Terra. Eles têm habilidade de controlar a administração dos EUA, o Departamento de Defesa, Relações Exteriores,
CFR, de novo envolvendo esta nação em uma guerra na qual ela não tem interesse direto. Esta raça extraordinariamente engenhosa e talentosa colocou óculos montados nos narizes dos políticos e cristãos que fazem com que apareça para eles como se esse conflito fosse justificado, para obter depoimentos, como os do presidente dos EUA, que aqueles para os quais, guerra do Iraque, esta nação declarou guerra são inimigos da democracia e da liberdade, quando tudo o que realmente queriam era ficarem sozinhos com seus problemas para adorar sob os princípios de sua própria religião, sem serem molestados por aqueles que já roubaram quase tudo o que têm e tudo feito com o dinheiro, influência política e armas dos Estados Unidos da América. Este escritor passou algum tempo em Israel testemunhando pessoalmente as injustiças perpetradas lá por um povo que não teve nenhum direito de reivindicação da terra, em cima de um povo que tendo ido lá com um pouco a favor, um viés pró-Israel. Logo se tornou evidente que qualquer classe dominante que habilmente desenvolve uma economia em que um segmento goza de uma vantagem média de 15% de renda sobre o outro, sob o mesmo custo de vida, não pode fingir inocência quando experienciam o ódio e animosidade daqueles a quem oprimem. Esquerda, eis aqui o verdadeiro significado da geometria da alegada estrela de David, que na realidade é uma cópia do selo de Vishnu, muito mais antigo, o símbolo do quarto chakra, o Anahata, que foi tomado emprestado pelos judeus da cultura hindu, da qual o povo hebreu é descendente, Dendê que representa o quarto chakra, o cardíaco, no coração humano, a sede do amor, da doação e serviço e não do ódio, do controle, e de pretensa superioridade racial sobre as demais raças do planeta. O espírito de Gog não disse que usaria as armas da América para realizar seus propósitos, e que agora é visto claramente, no Afeganistão, Iraque e Paquistão, como se derrama o sangue de quem querem, para realizar aquilo que eles querem, que eles não estavam de brincadeira quando fizeram aquela afirmação. Outro elemento fascinante que inspira admiração é a maneira notável em que a profecia bíblica foi tão fielmente cumprida e como o cristianismo, reduzido aos dogmas e doutrinas católicos da Igreja Romana, atualmente perdeu essa realização. No início parece estranho que esses eruditos bíblicos tenham perdido as lições da história, em primeiro lugar, que as profecias nunca foram interpretadas antes da sua realização, exceto pelos profetas que as deu. No entanto, eles continuam a tentar, e o resultado é divertido no melhor dos casos, e pelo menos trágico, pois eles são abandonados em sua vaidade e erudição para acompanhar as interpretações de sua própria invenção, fagulhas em seu próprio graveto. Eles foram tão hipnotizados e drogados pela ideia de apoiar e financiar o retorno maravilhoso dos judeus, o povo escolhido eleito para sua pátria, que eles são como lemmings sendo conduzidos de bom grado para a morte no mar, para morrerem afogados em sua própria ignorância, vaidade, empáfia, erudição e imbecilidade. Sim, Gog e Magog invadiram o mundo inteiro, e o que é ainda mais surpreendente é que foi feito não só com a benção do cristianismo professo, ou antes o catolicismo romano e ignorante que nunca foi sequer cristão, mas com seu apoio financeiro e incentivo litúrgico. Os católicos, e todas as demais seitas daí resultante, como os evangélicos, têm realmente cavado as suas próprias sepulturas eclesiásticas. São todos, ainda, túmulos caiados de branco.